se sentiu como um saco plástico, flutuando com o vento, querendo começar de novo? E me diz aqui, você já se sentiu como um castelo de cartas, tão frágil como um castelo de fadas? Esqueci. Era pra ser um começo citando Katy Perry. Fica na historinha do saco plástico, fica assim. Vamos começar mais um programinha Moma. Eu sou a Moma, me esqueci de me apresentar em todos os vídeos. Prazer, Moma. E no programinha de hoje é Eu sou babaca? Ponto de interrogação 2. Vamos começar! E antes, faça toda aquela parafernalinha. Dá like, curte tudo aquilo lá. Mostra que você gosta de mim. Ou que você não gosta, tanto faz. Não, tanto faz não. Dá like, faça o que você quiser. Eu vou tentar segurar minhas mãos e dizer, vamos começar! Caso número 1. Fui babaca por ir embora de um almoço antes que o meu amigo chegasse sem avisá-lo? Depende muito da situação. O amigo se atrasou, depende muito da situaçãozinha aqui, amiga. Eu, 32 anos, fêmea, tinha um almoço marcado com um amigo, 32 anos, macho. Esse amigo sempre se atrasa pra tudo. Se atrasar não tem problema, mas eu acho que hoje em dia, com smartphones, uma pessoa deveria avisar o outro se está muito atrasada para o encontro ou reunião. Não, no smartphone as pessoas usam pra mentir. Ah, tô chegando e a pessoa tá no banho. Pra isso que serve o smartphone, você tá errada. Eu cheguei no restaurante meio-dia, que era a hora marcada, sentei na mesa sozinha, às 12h30. Meu amigo não tinha chegado, eu não tinha recebido nenhuma mensagem, então simplesmente saí e fui pra casa. Corretíssima, eu faria a mesma coisa. Eu acho que tem um limite, assim, de espera. Se atrasar, tudo bem, mas um pouquinho. Tu tem que valorizar o tempo do outro. Eu não vou ficar esperando meia hora no restaurante por você. Eu vou comer minha comida, você vai chegar, já vou ter que estar comendo. E eu vou dizer, putz, terminei minha comida, estou indo embora, amigão. Tudo tem limite na vida. Não tudo, mas algumas coisas tem. Em momento algum, tentei enviar uma mensagem ou ligar pra ele para descobrir onde ele estava. Você já parou pra pensar que, na verdade, ele poderia ter acontecido alguma coisa, sofreu um acidente, por isso era o atraso, e você tava sendo babaca com um amigo que tinha sido acidentado e tava numa ambulância pela cidade? Tem que cogitar essas coisas antes de ser babaca. O problema é, eu sabia que ele não tinha se esquecido do nosso almoço e que ele estava só sendo atrasado de sempre. Mas tu não sabia que ele podia estar numa ambulância. Podia tá caído. Aliás, falando em gente caída, gente, me veio essa história do nada. Só um pause aqui pra história. A gente tava morando em Berlim e a gente veio aqui pra Portugal pra visitar umas casas e etc, ver onde a gente ia morar. Aí a gente foi nessa casa. Quem mostrou essa casa era o inquilino da época, não era o próprio dono. Aí tá, voltamos pra Berlim e o dono dessa casa me ligou, perguntou se eu ainda tava interessada e não sei o que. Eu falei, não, já aluguei outra, não sei o que. Isso foi dia 29 de dezembro, se não me engano. Chegou dia 1 de janeiro, eu recebo um telefonema. No meio de uma ligação com a minha mãe, toca um telefone, assim, de número super aleatório, eu atendo. Aí eles me perguntam, você conhece um... Gerson. Aí eu, fiquei pensando assim, conheço? Um nome assim, né? Aí eu, sim, na verdade, ele era o dono de uma casa que eu fui visitar, porque ele, não, aqui é da ambulância. A gente acabou de encontrar ele caído aqui no chão de Ipanema. O seu número era o último discado. E eu fiquei, que porra é essa? Ele não liga pra ninguém. Ele tá no Brasil. Ele é um francês que mora em Portugal, que tá no Brasil. E a última pessoa que ele ligou foi dia 29 de janeiro. Que fui eu? Que pessoa solitariazinha. Não. Sim, pessoa solitariazinha, me desculpa. E é isso. Aí eu fiquei, super tensa, caralho, velho, que merda é essa? E aí, mas depois eu recebi uma mensagem dele perguntando de novo se eu tava interessada na casa. E eu falei de novo que eu não estava. E fiquei meio assim, devo perguntar como é que ele tá? Não devo, porque, a gente não tem intimidade nenhuma, mas eu sei que ele tava caído na calçada de Ipanema depois do ano novo, que deve ter sido bem louco. E eu fiquei pensando, por que ele tava caído? Bebedeira. Porque se fosse assalto, não estaria com o celular dele, porque me ligaram do celular dele. Entendeu? Tá, e aí, voltando à história. Onde eu tinha parado? Tá, que ele tinha caído. Não, eu que falei isso. Mas eu tava de saco cheio disso. Às 12h38, então, quase 40 minutos depois da hora marcada, recebi uma mensagem dizendo: estou aqui, cadê você? Eu achei que você não viria mais, então fui pra casa. Gostei da resposta, achei sensatinha. Eu me recusei a dirigir de volta para o restaurante para almoçar. Claro, gasolina é custo de vida, gasolina é caro, ou diesel, ou qualquer coisa assim, transporte, claro. Eu sei que a comunicação deve ser uma estrada de duas vias, mas eu fui babaca? Então, como tu falaste, é estrada de duas vias. Se é estrada de duas vias, ele tinha que ter falado que ia se atrasar.
Não é mesmo? Meu marido acha que eu deveria ter só ligado pra ele, já que sabia que ele tinha tendência de se atrasar. Eu acho que não foi babaca. Não foi babaca, não foi babaca. 40 minutos? 40 minutos? Se me deixa 40 minutos. 40 minutos? Tempo é dinheiro, gente. Não foi babaca. Essa galera, tipo, se tu tá em casa, vai receber alguém, não sei o que, tu vai estar fazendo outras coisas. No restaurante, tu não vai estar fazendo outras coisas. Então, não foi babaca. Babaca é o amigo. Quer dizer, tem a situaçãozinha de que ele podia estar caído na calçada, né? Mas aí não ia fazer diferença tu descobrir se ele tava caído na calçada. Descobrir do restaurante ou de casa. Então não foi babaca. Ah, é. Resposta das pessoas. Não foi babaca. Hoje a internet tá concordando comigo. Bate aqui, internet. Yes! Caso próximo. Fui babaca por, com minhas palavras, fazer acontecer um acidente com a minha colega de trabalho. Tá matando a coleguinha de trabalho. Olá, sou o Jake. No meu escritório tem uma piada interna de que uma de minhas colegas é uma péssima motorista. Chamarei ela de Peggy aqui. Alguns meses atrás, algum de nós fomos almoçar. E Peggy queria levar a gente em sua nova BMW. Se tem BMW, dirige bem. Não, tô brincando, não tem nada a ver, não sei o que eu falei. Essa foi a primeira vez que fui de carro com ela e meus outros colegas estavam muito animados para ver minha reação a como ela dirigia. Dizendo coisas como: mal posso esperar para ver como o Jake vai reagir. Nossa, deve ser tão engraçado, né, gente? Eu não dei bola e achei que era exagero, mas não. Essa mulher não é só uma péssima motorista, ela é muito perigosa. Ela saiu do estacionamento e imediatamente acelerou para 90 km por hora, em uma via com limite de 50. Se fosse um homem fazendo isso, ia ser gostosão. Não, tô brincando. Ela chegou na estrada e ia o mais rápido que podia, costurando entre os carros, constantemente trocando de faixa, cortando as pessoas, etc. Tudo isso com o telefone na mão para ver o GPS. Foi insano. O que me lembrou isso aqui, de pessoas costurando em vias rápidas e não sei o que, foi uma vez a gente indo pra uma balada na Augusta, a gente tava em Barueri, e a gente tava indo de Barueri pra Augusta, e a pessoa ouvindo Pitty, um álbum inteiro da Pitty, nada contra, mas altas velocidades, o cara costurando, me lembrou isso aqui, eu fiquei pensando, ali eu orei, não sou religiosa, mas eu dei uma risadinha, eu confesso. Desceu um Pai Nosso, que eu nem sei rezar, mas eu botei no Google. Depois disso, eu fiquei irritado, mas todo mundo ficou rindo sobre como ela era uma péssima motorista. Então me acalmei e tive essa conversa com ela. Calma, gente, calma. Ela tá aqui dirigindo insano, costurando os carros e etc, sendo velozinha, mas ninguém falou que ela tava encostando em carro, que ela arranhou o carro. É perigoso? É perigoso. Mas eu já andei em vários, antes eu falei que não, mas eu já. Já tive um padrastinho na minha época que dirigia bem veloz, e homem quando dirige veloz, eles são pilotos. Mulher se dirige veloz e perigosamente, dirige mal. Então vamos decidir isso aí, vamos fazer uma enquete e decidir um só. Ou homens e mulheres que dirigem rápido são pilotos, ou ambos dirigem mal. O que eu digo é, ambos são perigosos. E eu gosto de gente perigosa. Pegue. Então, o que você achou de como eu dirijo? Eu acho que você vai se meter em um acidente qualquer dia desses. Nem! Eu posso parecer uma péssima motorista, mas eu sei o que estou fazendo. Isso é o que todos os motoristas ruins pensam, Peggy. É sério, você vai se meter em um acidente. Não é um se, é um quando. É só uma questão de tempo até você cometer um erro na estrada ou alguém perto de você fazer algo inesperado. Colega 1. Jake, você não deveria estar dizendo coisas assim. Colega 2. Estou zoando, Jake! Alguns meses depois, Peg se envolveu em um acidente. Ela até que ficou bem. Só algumas fraturas, metade da cara e o carro deu PT. Agora vários colegas estão me culpando por ter feito isso acontecer com o que eu disse. Ah, sim. Ah, meu Deus. Então quando manda um amigo vai se fuder e ele... A culpa é minha. Para, né? Eu não entendo isso. Eles acreditam que alguma força no universo existe que faz coisas acontecerem só de ter falado? Isso soa insano pra mim. Isso se chama neurolinguística. Agora, é possível que por ter dito isso ela tenha ficado se duvidando e isso tenha feito ela cometer um erro dirigindo? Então, fui babaca? Não, né, gente? Não. Quer dizer, babaca é toda essa história em questão de ela dirige mal ou não. Ela dirige perigosamente. E como você já tinha mencionado antes, James, ou sei lá qual que é teu nome, e é na questão de ser quando, e é isso, pronto. Não, foi babaca. É claro que não, gente, é claro que não. Neurolinguística só funciona quando é pra si mesmo. Tu tem que acreditar. Eu sou uma ótima motorista, Você acredita tanto que você se torna uma ótima motorista. Próximo. Fui babaca por cortar uma vizinha, dizendo que não é meu trabalho ouvir suas reclamações. Cara, trabalho de ouvir reclamação é só da psicóloga. Agora, a gente é amigo,
a gente é filho, a gente é mãe, a gente é esposo. Então a gente ouve reclamações. Agora depende do nível de intimidade que tens com a tua vizinha. Vamos dar uma olhadinha? Então, meu pai é o síndico do nosso prédio. Ele foi eleito para essa posição pela 3ª vez consecutiva. Então, ele deve ser bom nisso, mas ele também é um cara estranho, meio contra a tecnologia e nem tem um telefone. Gente, o segredo de condomínio é o grupo de condomínio. Dizem que é bom, tem altos barracos, que dá um agito na vida, é ótimo. Isso significa que nosso interfone toca o dia todo, todos os dias com pessoas que querem falar com ele. Quando ele não está em casa, nós, eu, mãe e irmã, simplesmente pedimos para que eles liguem mais tarde ou que enviem um e-mail. Tem essa senhora, porém, que não desiste. Ela sempre quer deixar uma mensagem e sempre tem uma lista de reclamações. Tu já botou a solução na tua própria escrita. Coloca lá no condomíniozinho um livro de reclamações. Pronto. Não é grupo de WhatsApp, não precisa de tecnologia, precisa de uma caneta e um caderno. Resolvi seu problema. Depois que isso aconteceu algumas vezes, aprendemos a lidar com ela simplesmente dizendo para anotar um livro de reclamações. Olha, não sabia disso, hein? Resolvi seu problema. Ou deixar uma mensagem com o porteiro. Ou enviar um e-mail pro meu pai. Mas ontem ela tocou e eu não aguentei mais. Foi assim. Olá! Gostaria de falar com o síndico. Ele saiu. Por favor, tente mais tarde. Não! Deixa eu dizer uma coisa. Eu fui até a área comum e todas as cadeiras tinham sido movidas. Eu não sei nada sobre isso. Vou dizer para o meu pai falar com você. Isso é inaceitável. Eu tenho o direito de descer com o meu filho e ter cadeiras para sentar. Isso fere meus direitos de ir e vir. Direitos de ir e vir é uma coisa, direitos de sentar e levantar é outra coisa. Tu tem o direito de sentar, tu tem o direito de quicar. Eu tive que perder minha terapia porque não tinha carteiras perto do playground. Eu também, gente. Eu ia gravar um vídeo semana passada. Não consegui, por quê? Porque não tinha cadeira. Tinham tirado as cadeiras do prédio lá embaixo. Escuta, senhora, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não trabalho pro condomínio e não sou secretário do meu pai. Não é meu trabalho ouvir ou anotar suas reclamações. Eu não vou passar essa mensagem adiante. Então você vai ter que escrever no livro. Como eu disse milhões de vezes. Bom dia. E bati o interfone com força. Achei sensato. No dia seguinte, ela enviou um e-mail pro meu pai e escreveu no livro que eu tinha sido grosso, desnecessariamente pouco civilizado com ela. Eu admito que fui direto, cortei ela e levantei a voz. Fui babaca? Então fui babaca. Não achei que foi. Não achei que foste. Achei que foste sensato. Foste sensato. Foste sensato porque às vezes a sensatez é ser grosseiro. Tu já tentou dizer de uma maneira legal, tô movimentando minha cabeça, hoje meu cabelo tá com movimento, né? É seda. E aí tu tentou falar de uma forma sensata. Amiga, livro de reclamação ela não fez. Então, tentou a forma sensata, não deu? O que a gente faz? Bota a boca! Vamos ver se as pessoas concordam comigo, gente? Não, foi babaca. Viu, gente? Viu? Eles viram meus vídeos anteriores e aprenderam como julgar se as pessoas são babacas ou não. E é com muito movimento no cabelo e muito mesmo movimento no cabelo que terminamos mais um vídeo. Como sou feliz, eu podia ser chamada para propaganda de margarina. É isso. Um dia pedi uma diquinha pra minha mãe de músicas para striptease e ela me recomendou essa. Ah, eu achei que era mais mexe a cadeira. Gente, não foi essa. Minha mãe é muito melhor que isso.